Vocês lembram do que aconteceram nas últimas aulas? A gente falou sobre vários temas. Para quem está chegando agora, a gente falou sobre que Deus é amor. Vocês lembram disso? Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E Ele nos cria por amor. Deus é amor, a essência dele é amor. Quando a gente viu lá na Santíssima Trindade, o que acontece lá? A gente tem 3 deuses, é isso? Não, boa. Quantos deuses a gente tem? A gente só tem um Deus. Mas são 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Santíssima Trindade. E a relação que existe entre eles é uma relação de amor e é uma relação dinâmica. O que é dinâmico? Não é parada. O Pai não está parado, isolado do Filho, está isolado do Espírito Santo. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai de volta. E esse amor entre eles é tão forte que esse amor ganha vida. É uma pessoa distinta, diferente, que é o próprio Espírito Santo. Vocês sabem qual é a relação entre o sacramento da Crisma e o Espírito Santo? Isso aqui é um spoiler, hein? Nem está no script. Vocês sabem que no dia da Crisma de vocês vão receber o Espírito Santo de forma sacramental. Já receberam no batismo e vão receber novamente no dia da Crisma. E o Espírito Santo, ele vem para nos santificar, fortalecer. O Espírito Santo vem para deixar a gente sarado, forte. Vocês falam sarado ainda ou é meio brega falar sarado? Quando vai na academia, fica forte, vocês falam o quê? Bombado. O Espírito Santo vai deixar vocês bombados de amor, bombados de graça, bombados de santidade, amém? Gente, então vamos continuar. O amor de Deus é tão forte, que não fica só na Trindade. Esse amor transborda, extravasa, fica fora da Trindade. É por isso que Deus cria todas as coisas. Deus cria o mundo, Deus cria os anjos, Deus cria a terra e os homens. Porém, quando Deus revela para os anjos o seu plano de um dia se encarnar, de um dia mandar, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, mandar se encarnar e pegar a nossa natureza humana, o que acontece? Todos os anjos aceitaram de boa? Não. 1/3, né, a palavra de Deus fala que 1/3 dos anjos se revoltam contra Deus, e aí começa o inferno, né? E o anjo de luz, que é Lúcifer, o nome Lúcifer vem luz, que ele era o anjo mais poderoso de todos. Eles foram criados, na sua essência, eles foram criados bons, amém? Mas diante dessa revolta, desse orgulho, dessa inveja, de não querer adorar o Deus que se fez homem, eles se revoltam e descem. O homem, né, Deus cria Adão, da sua costela ele cria Eva, e eles viviam em perfeita harmonia com Deus. Lembram disso? Eles tinham sofrimento no paraíso? Eles morriam? Eles sofriam para trabalhar? Não. Eles viviam em plena comunhão com Deus. Era tudo de bom lá. Porém, o mal, né? O mal personificado, não dá nem para dizer. O mal em forma de serpente, né? Por que serpente? Porque é um animal astuto. A serpente é traiçoeira, não é? Ela é astuta. Então, é assim que age o inimigo de Deus. Ele vem, joga um papinho na orelha da Eva, a Eva cai e leva o seu marido junto. Qual que foi o pecado original, gente? Por que a gente fala de original? É o primeiro pecado. A origem, original vem de origem, é a origem dos outros pecados.
Qual que foi o pecado original? Vocês lembram? Desobediência, muito bem. Deus fala para que eles dominem, dê o nome a todos os animais, dominem tudo, mas fala, dessa árvore vocês não podem se aproximar. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai tentar o ser humano por quê? O ser humano, ele quis ter acesso ao bem e ao mal, entendeu? Ele quis ter acesso a um conhecimento pleno, a um conhecimento ilimitado, que só cabe a Deus. Então, quando o ser humano cai e desobedece a Deus, ele quer ser como Deus, entende? E essa é a raiz, é a origem de todos os pecados. A gente querer ser como Deus, a gente querer mandar, a gente querer dominar, a gente querer ser dono. Porque o único que é dono de tudo, que conhece tudo, que sabe, pode tudo, é o próprio Deus. Então, toda vez que a gente quer assumir esse lugar de Deus, a gente peca. E esse pecado original, ele é transmitido para toda a humanidade. Não sei se isso ficou claro na última aula. É como se o pecado original estivesse no nosso DNA. Vocês sabem o que é DNA? Sabem? O que é? Faz tempo que eu saí da escola, não lembro. O que é DNA, gente? Luana, o que é DNA? É o código genético, não é? Não é, Antonella? Do ser humano. Vocês sabiam que cada ser humano... Quantos bilhões de pessoas tem no mundo? 6? 8? 6 é quando eu era jovem. Cresce em PG o negócio, né? Gente, de 8 milhões de seres humanos, fora todos os que já existiram, ninguém tem o DNA idêntico a ninguém. A nossa impressão digital é diferente para cada um. Mesmo os irmãos gêmeos não têm o mesmo código genético. Porém, o pecado original, gente, ele corrompe a natureza humana. Ele traz uma mancha para toda a humanidade e vai passando de geração em geração. Todos nós nascemos com esse pecado original. Vocês sabiam disso? E vocês sabem qual que é o antídoto para esse veneno? O batismo. Muito bem. A gente vai ter mais para frente uma aula sobre batismo e os outros sacramentos. Deus não nos abandonou. Apesar de a gente ter pecado, apesar de Adão e Eva ter pecado, ter caído, Deus não nos abandonou. E Ele, com o seu plano de salvação, Ele decide enviar o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para se encarnando, tomando a nossa natureza humana. Ele é igual a nós em tudo. Jesus é igual a nós em tudo, menos uma coisa, menos o pecado. E esse plano de salvação, até chegar em Jesus, demorou. Vocês lembram que nas primeiras aulas foi falado que Deus é pedagogo? Vocês lembram disso? O que é um pedagogo? Alguém que ensina, muito bem, é um professor. Deus tem a sua lógica. Então, ao longo da história da humanidade, desde a criação até chegar em Jesus, Deus foi se revelando aos poucos, de forma gradual. E o ápice foi Jesus Cristo. Esses são o resumo das 4 primeiras aulas. E hoje nós vamos ver a aula sobre o Antigo Testamento, que ele vai pegar. Ele vai pegar desde Adão e Eva até um pouquinho antes de Jesus. Então a gente vai contar, eu vou tentar falar 2000 anos de história em 1 hora. Então, quem conhece muito de Antigo Testamento, quem já leu Bíblia, já viu série, já viu filme, vai sentir falta de algumas coisas. Eu não vou conseguir falar tudo. Beleza? Dá uma chamadinha assim, na caridade, fala, oi irmão. Beleza? Quer passar uma aguinha no rosto? Lavar o rosto? Acordou 4 horas da manhã para rezar com o Gilson, né? Foi, né? Gente,
O que é Bíblia? Conjunto de livros. O que é isso aqui, ó? Alguém sabe o que é isso aqui? É uma estante de livros, é uma biblioteca. A nossa Bíblia é isso aqui. Essas prateleiras são o Antigo Testamento e essas são o Novo. Tá bom? O que acontece? Na verdade, eles dividem assim, ó. Aqui são os livros proféticos, então ele entende que no Antigo Testamento são esses, e no Novo Testamento o que é profecia é o Apocalipse. Entendeu? Os sapienciais. Então aqui a gente tem as cartas de São Paulo, outras cartas. Entendeu? O Pentateuco são os 4 evangelhos mais Atos dos Apóstolos. Ele faz uma correspondência entre o Antigo e o Novo Testamento. O que acontece no Antigo Testamento, vocês sabem? Um monte de coisa. Mas o que diferencia a história? O que acontece aqui no meio? O que divide a história? Isso. Então, antes de Cristo e depois de Cristo. Já falamos, né? Depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso, quem são os filhos deles? Vocês sabem? Caim e Abel. Cada um tinha um trabalho. Caim fazia o quê? Alguém sabe o que Caim fazia? Ele era agricultor, ele era lavrador. E o Abel? Ele era pastor. Ele cuidava... Nossa. Alguém sabe imitar uma ovelha? Vai, Luan! Com C. C-A-I-N. O Caim cuidava da lavoura, da agricultura, e o Abel cuidava das ovelhas. Os dois foram apresentar um sacrifício para Deus. Os dois foram dar o que eles tinham de melhor para Deus. O Abel, que cuidava das ovelhas... Ai, gente, eu esqueci de falar um negócio super importante. No fim da aula vai ter uma atividade, tem que prestar atenção, vai ter um negócio aqui, tem que prestar atenção para poder... Como é que eu esqueci, gente? Não pode, tem que falar. Dá tempo, né? Presta atenção, tá? O Caim, que era agricultor, ele deu uma oferta para Deus, só que não foi uma boa oferta. Ele deu o que sobrou, ele deu uma parte da lavoura que não estava muito boa. Mas o Abel, ele deu a melhor ovelha que ele tinha. Ele deu uma ovelha sem mancha, sem defeito. Ele deu um sacrifício perfeito. Vocês acham que Deus gostou mais de qual oferta? Do Abel, do melhor. Para Deus a gente sempre dá o melhor. E Deus se agrada desse sacrifício de Abel. E aí o Caim, o irmão dele, ficou feliz, né? Que o irmão não ficou feliz. Podem entrar. O Abel ficou tomado de inveja. E foi lá, o que ele fez? Matou o seu próprio irmão. Caim matou Abel. Então, o primeiro assassinato que a gente conhece na Sagrada Escritura, o primeiro assassinato foi um irmão tirando a vida do seu próprio irmão. Que coisa triste. E o que acontece, gente? O mal já tinha entrado no mundo com o pecado original, e depois que Caim mata Abel, a coisa se multiplica, a coisa se prolifera. O mal aumenta num grau muito, muito grande. E Deus decide... pode falar. Por que eles tinham que fazer um sacrifício? Porque é da natureza humana. Lembra que a gente falou nas primeiras aulas que tem uma lacuna dentro do nosso coração que só Deus pode preencher? Quando
Se você for ver, todas as civilizações de todas as épocas têm relação, eles procuram a Deus. Você pode ver os índios, você pode ver o pessoal no Japão, qualquer época, de qualquer lugar. Eles querem se relacionar com Deus, por isso que eles querem ofertar oferendas para Deus. O mal se multiplica, gente, na face da terra, e Deus decide acabar com a humanidade. Vocês sabiam disso? É como se Deus se arrependesse de ter criado o homem, porque o mal entra no mundo. O mundo era para ser bom, perfeito. E Deus decide exterminar a humanidade. E aí ele decide mandar o quê? O dilúvio, chuva, muita chuva. Porém, ele olha e ele encontra um homem justo, um homem bom, com uma família boa. E ele fala, essa família, esse homem não merece ser exterminado. O nome dele era Noé. Então Deus chama Noé, pede que Noé construa uma arca. Noé, não sei, tem uns filmes aí que mostram a história de Noé, vocês já viram? O povo achava que ele era doidão, porque ninguém imaginava que ia chover naquele tanto, né? Ele constrói a arca, entra a família dele, os filhos, as noras, ele, a esposa, e os casais dos animais. E aí, gente, começa a chover, todo mundo morre, só quem está dentro da arca é salvo. Depois, quantos dias eles ficaram dentro da arca? 40 dias, 40 noites. Lembra do número 40 que a gente conversou? Ele é um número simbólico, a quaresma também tem 40, né? É um número que significa o quê? A completude para você fazer uma renovação. Então, é um tempo de plenitude para uma renovação espiritual. Quando termina o dilúvio, aquelas águas abaixam, eles são salvos. E Deus faz uma aliança com Noé e a família. Vocês sabem qual foi o sinal da aliança? O arco-íris. Deus coloca um arco-íris no céu para mostrar a aliança que ele faz com Noé e a família. A humanidade, então, tinha tudo para voltar e ficar de boa, sendo, né, regovernado aí o planeta, né, pela família, né, de Noé e pelos descendentes. Porém, gente, a humanidade continuou pisando na bola, continuou pecando. O que acontece depois? Os homens, a humanidade falava uma língua só. Presta atenção nessa história. A humanidade falava uma língua só. E eles decidem fazer uma torre alta, muito alta, que fosse até o céu. E essa torre, a palavra de Deus fala que eles quiseram construir essa torre para se tornarem famosos, para se tornarem célebres. Acho que eles queriam curtidas, né? Eles queriam curtidas. E aí, quando eles constroem essa torre, que é conhecida como Torre de Babel, conhece essa história? Torre de Babel. Eles crescem, sobem, e Deus fica descontente com essa intenção deles de serem célebres, de quererem a glória. E aí Deus causa o quê? Entre eles? A confusão de línguas. Aqui é a origem das diversas línguas, não de todas, mas das primeiras línguas da humanidade. Ocorre uma confusão de línguas, eles destroem a torre e acabam descendo, e cada povo vai para o seu canto, morar numa parte do mundo. Mais ou menos no ano 1900 a.C., Deus olha para um homem que era justo, que chama Abrão. Aqui, ó, a Torre de Babel. E mais ou menos 1900 anos antes de Cristo, Deus encontra um homem justo na face da terra que se chamava Abrão. Abrão, ele era proveniente da terra que chama Ur, que hoje é o Iraque. Já ouviram falar nesse país, no Oriente Médio. E a mulher dele chamava Sarai. Abrão e Sarai.
E Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu te prometo uma grande descendência. Sai da tua terra e vai para a terra que eu quero te mostrar. Porque nessa terra que eu vou te mostrar é uma terra boa, é uma terra em que você vai ser feliz e que você vai ter a sua descendência. Acontece que a mulher de Abraão, Sarai, era idosa e estéril. Ela não conseguia ter filho, ela não conseguia engravidar. Mas, mesmo assim, Abraão confiou no plano de Deus, no chamado de Deus, e foi, gente. Tinha GPS naquela época? Tinha carro para ele colocar as coisas no porta-mala? Tinha Airbnb para ele alugar um apartamento lá na Terra Prometida? Não tinha nada, gente. Imagina, 1900 antes de Cristo, gente. Cara, ele pegou os camelos, pegou a mulher dele e foi para a Terra Prometida, de olhos fechados, foi confiando nessa promessa de Deus. E Abraão é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele acreditou na promessa de Deus e ele é o pai dos judeus. Vocês sabem, né? Deus, o nosso Deus fez a primeira aliança, as primeiras alianças ele fez com o povo judeu, vocês sabiam? Que o catolicismo a gente descende do judaísmo. Então as primeiras alianças foram com o povo judeu. E naquela foto que a gente tinha do Antigo Testamento, os judeus, eles têm aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles têm. A diferença é que Jesus é o Messias, é o enviado de Deus, é o Filho de Deus que a gente esperava, só que os judeus não acreditam. Os judeus esperam até hoje a vinda do Messias, eles esperam até hoje a libertação do povo deles. Mas voltando lá para Abraão, o que acontece, gente? Escuta essa. Vocês sabem que naquela época não existia monogamia. Vocês sabem o que é monogamia, né? Monogamia é você ser casado com uma pessoa só. Naquela época, um homem poderia ter várias esposas, várias mulheres, algumas. E até hoje os muçulmanos podem ter até 4, desde que consiga sustentá-la. Aí tem que combinar com a mulher, né? Mas isso é bem cultural deles. Graças a Deus, gente, aqui é monogamia, né? Meu marido até já nem tá aqui, senão eu ia ver só, tomar um puxão de orelha. Olha o que acontece, gente. Lembra que eu falei que a Sarai não conseguia engravidar? Olha o desespero dela. Ela virou e falou assim: marido, Deus prometeu que você ia ter uma descendência maior do que as estrelas do céu e as areias da praia. Mas como eu não consigo engravidar, toma aqui a minha escrava, ela chama Agar, leva ela lá para sua tenda e vê se ela engravida. Vocês iam fazer isso, gente? Eu não ia, eu ia confiar na promessa de Deus. Se Deus prometeu, ele ia dar um jeito, não é? Olha o desespero dela. Mulheres, isso é um recado para nós mulheres. Nós somos desesperadas por natureza e a gente às vezes tem uma ideia assim, igual Sarai. Levou, filha. O Abraão levou, foi com a escrava lá para a tenda e a escrava engravidou. Então, o primeiro, atenção, que depois da atividade nós vamos perguntar. O primeiro filho de Abraão se chama Ismael. Ele não é o filho da esposa legítima. Filho de Abraão. Filho aquele que prometeu, Deus prometeu que ia ter filho. E aí a mulher chamou a escrava. Olha, gente, que doideira, mano. Que coisa, devia estar muito desesperada. Não era. Ele engravidou a escrava, a serva, a empregada. Mas naquela época podia. Mas ela não estava. Então, mas aí, olha o que aconteceu. O Ismael, o que aconteceu? A Agar, que era a empregada, a escrava, depois que ela teve o bebê, ela começou a tratar a Sarai mal, a patroa dela mal.
Ela fala assim, eu tive um filho dele, você não. A descendência, nanana, você não. Então, Abrão e Sarai resolvem mandar ela embora junto com o filho. E o Ismael, gente, séculos depois, ele deu origem a uma outra religião, a religião muçulmana. Então, os muçulmanos descendem de Israel, séculos depois, tá? E aí foi passando o tempo, ele ficou sem filhos, até que apareceu lá no acampamento deles 3 homens misteriosos. Apareceram 3 caras do nada, ninguém conhecia, e Abrão e Sarai foram super hospitaleiros, falaram, não, pode entrar, seja bem-vindo, quer dormir aqui, ó, vou te dar água, vou te dar comida. Trataram esses 3 homens super bem. E no dia seguinte, quando esses homens estavam indo embora, sabe o que eles falaram para Sarai? Daqui a 1 ano a gente vai voltar aqui e você vai ter um filho nos braços. E depois se revela que esses 3 homens eram 3 anjos que vieram trazer essa boa notícia. De fato, a Sarai engravidou e teve um filho. O Isaac. Então, o Isaac, o nome Isaac, alguém conhece alguma pessoa que chama Isaac? Eu conheço um neném. Sabe o que significa Isaac? Filho da promessa. Então, aí, de fato, o Isaac, sim, é o filho do casal. E Deus muda o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Então, Deus faz isso. Em alguns momentos da palavra de Deus, Deus muda o nome de algumas pessoas. Tem um apóstolo, quero saber quem sabe. Tem um apóstolo que tinha um nome e depois Jesus foi lá e mudou o nome dele. Pedro, qual era o nome dele antes? Simão. Então, Deus faz isso. Exatamente. O Paulo, antes de chamar Paulo, era Paulo. Por quê? Porque o nome designa uma missão. Então, Deus mudou a missão daquela pessoa e muda o nome. Muitos religiosos, freis, mudam o nome depois que eles fazem o voto. Em algumas comunidades, eles mudam o nome depois que eles fazem o voto. Depende da comunidade, aí eu não vou saber dizer. Na Fraternidade São João Paulo II, por exemplo, eles mudam, acho que depois do voto perpétuo, tá? Mas tem vários que eles mudam também, antes, né? Gente, quando eles estavam com o bebezinho, finalmente filho da promessa, o Isaac, Deus chega para Abraão, que agora mudou o nome, e fala, Abraão, eu vou te fazer um pedido, sobe no monte, leva o teu filho, leva uma faca e você vai sacrificar o seu filho. Oi? 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 Ouviu, Ana? Ouviu, Ana? Ele é queimado. Isso. E ela... Porque como que era o sacrifício no Antigo Testamento? Pegava um cordeiro, um animal, né? Abatia ele e queimava, fazia o holocausto. O que é o holocausto? É queimar tudo. E aí como oferta a Deus. Então, Deus pede para Abraão, imagina, gente, esse homem esperou anos para ter esse filho, e Deus pede isso para ele. E aí Isaac, garotinho, põe a lenha nas costas, porque ia ter a fogueira, né, João? Ia ter a fogueira. Então Isaac põe a lenha nas costas e começa a subir o monte. Gente, imagina a cena. Isaac não sabia, mas Abraão sabia. Ele sobe. Quando chega lá em cima, o menininho fala para o pai, papai, cadê o cordeiro? E o pai falou, Deus vai providenciar. Quando Abraão estava para sacrificar o seu filho, apareceu um anjo e falou, Abraão, não levante a espada contra o seu filho. Apareceu um animal, um cordeiro ali do lado, como um milagre, né? E aí Abraão conseguiu sacrificar.
Então, foi uma prova de fé. E Isaac, gente, no Antigo Testamento, ele simboliza uma pessoa muito importante do Novo Testamento, que também carregou a lenha nas costas, que também subiu um monte, que também foi para o sacrifício a pedido do Pai. Quem é essa pessoa? Jesus. Então, Isaac prefigura nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que o Pai é cruel, não parece? Pedir um sacrifício desse. Nós vamos ver numa próxima aula por que Deus Pai não é cruel ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Não é crueldade, é amor. A nossa mente não consegue entender, mas é amor. O tempo passa, Isaac cresce. É hora de Isaac casar. Aí eles começam a procurar uma mulher, né? Quem aqui está querendo casar? Ninguém. Isso não é. Isso aqui funciona lá nos adultos. Quem quer casar, mulherada? Olha lá, o primo. Gente, o primo quer casar. Os interessados, Roberto, mas aí eu, a mãe dele, a gente vai ter que aprovar, né? A dona Cida vai ter que aprovar. Gente, eles começaram a procurar uma mulher pro Isaac e não acharam nenhuma mulher pro Isaac. Aí o Abraão, que é o pai dele, mandou um servo, mandou um mensageiro de volta lá para a terra dele. Ah, isso aqui, ó, é como se fosse sacrifício. Tá vendo? O momento que ele ia sacrificar, que não precisou. Esse é o Ismael. Gente, eu tô achando que essa aqui é a Sarai entregando a escrava para ele, né? E esse é o Isaac. O que aconteceu? Olha o trajeto que o Abraão fez, ó. Ele saiu daqui e ele andou... Eita, misericórdia. Ele andou tudo isso e veio para cá. Então, realmente foi um passo de fé muito grande que ele deu. E aí eles foram para procurar uma mulher para o Isaac. E eles acharam uma mulher virtuosa, eles acharam uma mulher boa. Por quê? Porque ela deu água, ela ofereceu água para um homem no meio do deserto e ainda falou, vou cuidar do camelo. Essa mulher se chama Rebeca, e ela estava à beira de um poço. Cara, a água não era canalizada que nem a gente tem hoje em dia, você abre uma garrafa, aperta um botão e sai a água. Você tinha que jogar o balde, né, no meio do deserto. Então, por que escolheram Rebeca? Porque ela serviu, ela foi uma mulher virtuosa, ela não foi preguiçosa, ela foi servir, ela foi ajudar. E aí eles se casam, Isaac e Rebeca se casam, e tiveram 2 meninos gêmeos, todo mundo... Eles tiveram 2 gêmeos. O Esaú e o Jacó. Tem alguém que é gêmeo aqui? Não tem irmão gêmeo? Ninguém tem irmão gêmeo? Você é gêmeo? Quem? Vocês são gêmeos? Eles estão me tirando. O Esaú e o Jacó. Eles eram gêmeos, só que o Esaú nasceu primeiro. Você é gêmeo? Você é gêmeo do Felipe? Só que não é daquele mesmo coisa, não. É diferente, né? É gêmeo de alma, né? Entendi. O Esaú e o Jacó. Ó, atenção, olha o quiz. Olha o quiz mais tarde, vai ter quiz. O Esaú e o Jacó. Ai, gente, coração, deixa eu ver. Eita. O Esaú era o primeiro. Então, naquela época, gente, os judeus, olha o que acontecia, pessoal. Quer sentar aqui com a titia? Vamos sentar aqui.
O que acontece? O filho mais velho recebia a bênção do pai. Então, o Esaú, ele tinha direito a essa bênção, ele era o primogênito, ele tinha direito a essa bênção. Só que ele era tão guloso e tão guloso que um dia ele chegou, ele estava na rua caçando. Quando ele chega, o irmão dele, que é o Jacó, estava fazendo uma sopa de lentilha. Aí o mais velho, que tinha direito de ser a bênção do primogênito, ele fala assim, eu quero essa sopa aí. Aí o irmão fala, eu vou te vender. Ai, qualquer coisa, eu tô morrendo de fome. Aí o irmão pediu o quê? O direito dele à primogenitura. E ele vendeu. Ele vendeu o que ele tinha de mais precioso. Porque ele era guloso. Então, no final da vida do Isaac, aqui a gente tem o Isaac velho. Ó, o Abraão era pai de Isaac. O Isaac era o pai do Esaú e do Jacó. Quando o Isaac estava velho, ele ia passar a bênção para o filho. Passar a bênção é assim, é a bênção do primogênito, do mais velho. O pai, antes de morrer, passava a bênção. Falava, filho, agora você é o chefe dessa família, que Deus te abençoe, você vai cuidar dessa família, você vai cuidar da tua mãe, dos teus irmãos. Era o Esaú. Só que nesse dia, o Isaac estava velho, cego, e eles fazem uma artimanha. O Jacó pega a bênção do pai. Porque o Esaú já tinha vendido, ele estava cego, e aí ele pega a bênção do pai. Quando o Esaú chega em casa, ele fica uma pistola, ele quer matar o irmão que pegou a bênção dele. Ele tinha vendido, exatamente. Ele também mereceu, né? E aí, o que acontece? O mais novo, o Jacó, tem que fugir. Ele tem que fugir daquela terra, ele tem que se esconder, porque o irmão queria matar ele. Então, o Jacó vai para uma terra longe, e longe de casa ele tem que trabalhar. Quando ele chega nessa terra, ele arranja um emprego com um homem que chama Labão. E ele se apaixona pela filha do Labão. Ai, gente, era uma moça linda, a Raquel. Ai, meu Deus. O Jacó foi lá e se apaixonou pela Raquel. Então ele chega pro pai dela e fala o seguinte: Labão. Ele chega pro Labão e fala assim: você daria a mão da tua filha? Pode falar. Ah, eu vou chegar lá. Isso aqui parece história de novela, gente, de série. Ele virou e falou assim: você libera a mão dela, eu quero casar com a Raquel. Aí ele falou: tá bom. Trabalhe para mim 7 anos, que eu deixo você casar com a minha filha. Nossa Senhora! Quem aqui iria trabalhar 7 anos para casar com alguma mulher, gente? O Jairo. Seria Jairo. O Ivan falou que ia, mas eu estou acreditando, não. O que aconteceu? Ele trabalhou 7 anos. No dia do casamento, o que o Labão fez? Embebedou o Jacó, deu muita bebida para ele, ele ficou bêbado, e colocou dentro da tenda. Quem que ele colocou? A Lia, a filha mais velha, encalhada, solteirona, que ia ser uma vergonha a mais nova casar, e a mais velha não. O sogro, o Labão, deu a mão em casamento à mais nova. Na noite de núpcias, na hora de casar, ele embebedou o noivo, o Jacó, e colocou uma outra mulher lá, ele enganou. Quando o casamento se consumou, eles ficam juntos, depois no outro dia ele vai ver que era outra mulher. Então, uma vez que virou esposa, não tem devolução. Aí o Jacó virou e falou assim: você me enganou, eu sou apaixonado pela Raquel, eu queria casar com a Raquel. Aí o que o sogro falou? Trabalhe mais? Todo mundo, trabalhe mais? Para casar com a Raquel, que graça.
14. Ele trabalhou 14 anos para se casar com a Raquel e casou. Já, mas ele estava embriagado, totalmente bêbado. Naquela época a gente podia casar com mais de uma pessoa, lembra que a gente falou? Ele casou com as duas. E aí, o que acontece? Gente, ó, depois ele estava com as duas mulheres, e aí ele virou pro sogro e falou: agora eu trabalhei bastante, já trabalhei 14 anos, quero voltar para minha terra natal. O meu irmão Esaú não quer mais me matar, eu vou voltar. Eu posso? Tudo bem, tudo bom com vocês? Olha o Paulino! Deus abençoe. Ele é o Paulino! Gente, a papai tá capaz de 50 aqui ainda. Como faltou, né? Emendou o feriado, pô. Tá bom, Deus abençoe. Ô padre, tô contando o que Labão fez, que embebedou o genro e passou a mais velha solteirona e ficou... Labão fez uma lambança. Labão fez malandrão. Não seja como Labão. Não enganem, viu, Jairo? Jairo. Tchau, gente. Tchau. É madurando. Gente, o Jacó falou assim: Labão, eu vou voltar para minha terra. Posso ir embora? O que Labão falou? Trabalhe mais. Então, ao todo, quantos anos ele trabalhou? 14. 21. Que loucura. E aí ele volta para a terra dele. Quando ele volta para a terra dele, ele encontra o irmão gêmeo lá e eles fazem as pazes, viu? O irmão tinha chance de matar ele, mas eles não. Depois de 21 anos, eles se perdoam. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Abraão, lembra? Sara, tiveram o Isaac. O Isaac casou com a... Eles tiveram Esaú e... Jacó se casou com a Lia. E teve esses filhos. Vai vendo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A Raquel. Quem que ele amava de verdade? A Raquel não conseguia engravidar, gente. Foi difícil. Quando ela consegue, nasce José. E ele, não contente ter duas mulheres, ele ainda fica com as escravas. Bila e Silpa. E aí ele tem 2 filhos com cada. Vocês se acham garanhão, né? Vocês se acham que vocês são garanhão? Olha o Jacó, não vai garanhão. Pessoal, lá pelas tantas, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Não estou com anjo. Gente, Israel, ou Jacó, teve 12 filhos. E os 12 filhos são as 12 tribos de Israel. Vocês já ouviram falar das 12 tribos de Israel? Então, ó, Rubem, Levi, Issacar, Simeão, Judá, são as 12 tribos de Israel. Só que o filho mais velho da mulher favorita, quem que vocês acham que era o filho favorito? O José é o filho mais velho da mulher favorita. E aí, os 10 filhos que ele tinha, exceto José e Benjamim, eles começaram a fazer uma artimanha. Olha, não é o seguinte, vamos fazer o seguinte, já que ele é tão queridinho assim, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, vamos levar ele embora, vamos falar para o pai, ele está meio caduco mesmo, vamos deixar ele aqui e vamos levar ele e vamos matar ele no meio do caminho, tá bom? Todos os irmãos falam, não, tá bom, é isso mesmo, tal. Bom, chegaram lá, convidaram o irmão para passear, né? Lá.
E aí o que acontece? Eles vão lá e dão um cacete no menino. Ele era um moleque, né? Eles dão uma porrada e... Bom, acaba com ele, destrói ele e eles colocam ele numa cisterna, um buraco, né? Onde coleta água. Eles colocam o José numa cisterna. Essa cisterna, enquanto eles estavam pensando o que a gente vai fazer com o José, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos falar para o pai que um animal feroz matou ele, aí passa uma caravana de comerciantes, ele já tem uma ideia, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, pelo menos a gente fica com dinheiro, a gente se livra dele, ele vira escravo, não vai aparecer nunca mais, beleza? Lá vai José, escravo, foi para o Egito. Lá no Egito, ele começa a trabalhar para o faraó como cozinheiro. E ele começa a trabalhar, ele ralou bem. E aí a mulher do faraó começa a se engraçar para ele. Oh, meu Deus do céu, mas tá difícil, hein? Vai ou vai? Não foi. Então vai para cá. Então aqui é José na cisterna e levados pelos comerciantes. E aí a mulher do faraó começou a se engraçar e ele falou, meu, não, você é a mulher do faraó, pelo amor de Deus, eu não vou me meter com você. Só que a mulher, ela chegou e virou e falou o seguinte, o faraó, ele quis me assediar, e porque ele está atrás de mim e tudo mais. Isso não acontece hoje em dia, tá? Só acontecia naquela época. E José foi preso injustamente, também não acontece hoje em dia, só naquela época. Ele vai preso e lá na prisão ele começa, está passando um tempo lá, e ele acaba tendo um parceiro dele, alguma coisa assim, ele acaba tendo um sonho de uma morte de um irmão lá deles e tudo mais, teve uma morte, e só que foi pelo sonho, e ele decifrou esse sonho. Quando ele recebeu o sonho, ninguém conseguia interpretar, e ele, José, ele interpretou, e ele conseguiu condenar o assassino, né, e tudo. Ele vai ganhando fama com isso. José vai ganhando fama cada vez maior. E aí, o que acontece? O faraó, ele tem também um sonho. E nesse sonho, ele tem um seguinte sonho. O sonho dele era 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, e essas vacas magras que engolem as vacas gordas, né? E aí o faraó, quando ele desperta, o que aconteceu? O que significa isso? Não sei. Bom, frigir os ovos. Faraó, tem uma pessoa aqui que é famosa por decifrar sonho. Esse cara é o José. Vamos falar com ele? Vamos, então tudo bem. E o José, ele decifra o sonho do faraó, que significava o quê? 7 vacas gordas significa que por 7 anos a colheita, né, a produção alimentícia ia ser boa, ia ser farta, mas nos próximos 7 anos ia ser de miséria, ia ser uma seca muito grande, uma fome muito grande. Então o faraó, já que eu sei disso, vou fazer o quê? Eu vou estocar o alimento. E ele começa a estocar durante esses 7 anos, a ponto de quando começou a seca, né, a fome na região, todo mundo vinha pedir alimento para quem? Para o faraó. José, ele ganhou um status lá, já que você conseguiu, fez a minha vez aqui, você vai ser o administrador dos meus bens, de todo o Egito, de toda a comida do Egito. E foi lá. José, ele ganhou um poder muito grande. Depois do faraó, ele era a pessoa mais importante do Egito. Ok? Bom, falado isso, eu disse que a fome passou por toda a região, né? Inclusive lá na região de Canaã. Certo? E aí chegam os filhos de Isaac e vão buscar alimento aonde? De Jacó? Não, perdão, Jacó. Minto. Estou confundindo aqui. Então, chegam os filhos, os irmãos de José, que são filhos de Jacó e netos do Isaac, para dar tudo certo. Aí o que eles vão até o Egito e eles se apresentam lá querendo comida. E José reconheceu eles. Só que os irmãos não tinham reconhecido. E aí José percebeu e falou o seguinte: tá bom, vocês são lá da terra
da terra de Canaã e tal. Ah, legal. Faz o seguinte, então, fiquei sabendo que tem um homem lá chamado Jacó, então traz ele aqui, traz. E aí eles trouxeram a família toda e tudo mais, só que eles não sabiam. Quando de repente, finalmente ele se apresenta como José, como irmão daqueles todos, daqueles 11, né? Ele perdoa os irmãos, e aí eles vão viver uma grande reconciliação, ok? Vivem essa grande reconciliação e é ótimo. Isso não teve que ele fez uma aposta praticamente com os irmãos para Benjamim? Ah, tem, mas eu não vou entrar em detalhes porque não vai ter tempo, tá? Os detalhes vocês vão ter que ler, tá? Tem uma Bíblia inteira para vocês lerem, eu só estou dando algumas partes. Bom, vamos lá, vamos continuar, senão não vai dar tempo, eu estou com medo aqui do horário. Bom, eles... Vai. É 11 horas da noite. Não, 11 horas não, pelo amor de Deus. E aí, a gente tem o José também, provavelmente em 1700 também antes de Cristo. Tudo bem? Tá tudo ali. Que pena. É pilha. Bom, aí passam-se 400 anos, o faraó já morreu, não conhece mais José, né? Porque José ficou lá para trás. E o faraó novo, ele começa a ver que aquela população ela cresce feito coelho, né? Eles têm muitos filhos e a população deles cresce feito coelhos. E aí eles começam a escravizar. Eles estavam com medo de eles dos israelitas tomarem conta dos egípcios pela quantidade e começam a escravizar os hebreus, os israelitas. E aí começa todo o drama de Israel, que é preso, né? Estavam presos lá. Bom, aqui é a escravidão no Egito, eles começam a ficar escravos. Aí, a escravidão estava sendo tão forte, porque, por causa dessa multiplicação do povo, que o faraó virou e falou o seguinte: eu quero que você agora mate todas as crianças, eles não podem mais nascer, porque tem muito hebreu, muito. E aí foi que nasceu um hebreu, e a mãe dele, morando perto do rio Nilo, ela vai e prepara um cesto, e prepara esse cesto para boiar, bota a criança e empurra o cesto rio abaixo, onde a criança vai se encontrar com uma mulher se banhando. Essa mulher é a filha do faraó, e essa filha do faraó recolhe e começa a cuidar do filho desse menino. E aí ele é chamado de Moisés. Por que Moisés? Porque é aquele que é tirado das águas. Moisés significa isso, tirado das águas. Bom, precisa de uma ama de leite, porque a mulher não é um bebezinho, precisa de leite, e a mulher não é a mãe. Então, providencialmente, a própria mãe vira a ama de leite do próprio filho. E aí ele cresce no meio do palácio, sem saber muito da sua origem, mas com todas as regalias de um filho de faraó. Meu Deus, é difícil. Bom, Moisés, ele vai ter um problema. Deixa eu voltar para não dar spoiler, eu já dei, né? Moisés, ele vai ter um problema durante esse período, por quê? Porque ele vai ver uma briga entre um egípcio e um hebreu. Esses dois estavam brigando, foi quando Moisés ele vai lá e mata o soldado egípcio, e aí ele vai ter que sair fugido. Os meandros também, tem um pouquinho de meandros nessa história, mas ele sai fugido como uma pecha, né, de assassino. Ele sai fugido, vai para o deserto, lá ele vai encontrar finalmente, vai subir o monte do Sinai e vai encontrar uma sarça ardente. Essa sarça é um arbusto, ele queima, mas ele não se consome. É a sarça ardente. E dessa sarça ardente, é Deus quem vai falar. Da sarça, Deus vai falar e fala: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é santo. E aí ele vai ter um diálogo com Deus, onde, acho que foi você que falou aqui, do nome, foi o Guilherme que falou do nome de Deus, né? Foi aqui que Moisés recebe o nome de Deus. Qual que era o nome de Deus, vocês lembram? Eu sou. Muito bom, eu sou. Tudo bem? Aí Deus fala assim: você vai voltar e você vai libertar o meu povo. E aí ele volta,
Ele volta depois de bastante tempo e vai falar com o faraó. Faraó, o negócio é o seguinte, eu falei com Deus, né? E Deus falou para você libertar o meu povo. Ah, que absurdo, eu não vou libertar nada. Se você não libertar, vai vir uma praga aqui. Não, absurdo. Então, começou. São 10 pragas, uma atrás da outra. 10 pragas. Então, veio desde as águas do rio ficarem sujas de sangue, vermelhas de sangue, rãs, úlceras e assim por diante. Moscas, até a última praga que ninguém aguentava mais, o faraó não aguentava mais, ele falou, não, você não vai, não vou libertar. Aí ele falou assim, se você não libertar, o anjo do Senhor vai matar todos os primogênitos. Ele, não vai, não vou libertar de jeito nenhum. Bom, adivinha o que aconteceu, né? Nesse dia, nessa noite, todos os hebreus, todo o povo hebreu, eles começaram a se preparar. Então, cada família preparava um cordeiro, matava o cordeiro, com o sangue do cordeiro, eles aspergiam a porta, a batente da porta, para que fosse um sinal de que o anjo do Senhor ia passar, mas não ia ferir aquela casa. Era o sinal que o anjo do Senhor ia ferir as demais casas, mas não aquela. E aí foi feito. As pessoas comeram o sacrifício, que era o cordeiro, pintaram a porta e estavam preparados ao longo da noite para quê? Para fugir. Certo? Batata. Aconteceu exatamente isso. Os hebreus, eles sobreviveram a esse extermínio, mas os primogênitos de todo o Egito morreu. Tá? Essa morte, o faraó veio assim, chega, não aguento mais, vai embora. E aí, finalmente, o povo estava liberto, pelo Senhor. E eles vão caminhando para o Egito, para o deserto do Egito, até que o faraó ele muda de ideia. Ele fala, não, peraí, vai lá, corre atrás deles, eu quero eles aqui. E corre, e começa uma perseguição. Só que eles chegam num lugar que era um mar vermelho, eles não tinham mais como atravessar. Deus segurou até onde pôde, mas a partir daquele momento não tinha mais o que fazer. Deus vira e fala para Moisés, usa o teu cajado, bate na água, e o mar vai se abrir. E dito e feito, foi isso. E eles passam, todo o povo passa a pés enxuto no meio do mar. Esse pés enxuto, o que vai acontecer? Os egípcios também vão correr e vão tentar alcançar. Só que quando o último hebreu chega no litoral do outro lado, Deus fecha o mar e acaba toda a perseguição egípcia. E eles realmente estão livres, finalmente. Então bate palma, né? Vamos bater palma. Bom, para transformar, aqui ó, esse daqui é o mar vermelho. Para transformar, vamos reduzir aqui ainda mais essa história. Essa daqui é a linha do tempo agora, então em 1300, 1200, quando 40 anos eles passam no deserto, e entre coisas boas e coisas ruins, eles acabam reclamando demais de Deus, o povo ele é cabeça oca, começa a reclamar de Deus, e passam 40 anos nesse deserto. É no deserto que eles vão ter o quê? Vão receber as tábuas dos 10 mandamentos, que a gente vai ter não, 3 aulas só para falar sobre isso. Também é no deserto que eles vão receber o maná, ou seja, maná é um pão caído do céu, e codornizes, que é codorna. E eles iam viver durante esses 40 anos de maná e de codorna, e eles sentem saudade das cebolas do Egito, que eram tão gostosas, ai meu Deus, e reclamam de Deus por conta disso. E aí eles sofrem um monte lá, são 40 anos até que aparece uma pessoa chamada Moisés. Ele falece, ele morre no deserto, mas ele vê a terra prometida. Deus prometia essa terra e ele vê a terra prometida. Só que quem vai entrar é uma pessoa chamada Josué. Josué é aquele que ele é um soldado, um general, e ele é aquele que vai cercar uma cidade chamada Jericó. Quem que é o cerco de Jericó? Quem participou do cerco de Jericó ano passado aqui? Foi legal?
E agora você entendeu o porquê do nome? Olha que da hora, Cerco de Jericó. Cerco de Jericó, a gente faz isso daí, né? Esse ano vai ter um também, a gente vai avisar vocês. Mas o Cerco de Jericó que aconteceu aqui em cima é inspirado justamente nessa passagem de Josué que vai invadir a cidade de Jericó e aí a partir de lá ele toma a terra de Canaã, a terra prometida. Ok? E aí eles vão dividir, não vai adiantar? Eles vão dividir as terras entre as tribos, né? Cada tribo vai ficar com um pedaço de terra, da terra santa, e dessa divisão eles têm ali juízes, é uma época dos juízes. Dentre esses juízes, Sansão, vocês conhecem a história de Sansão? Aquele dos cabelos longos, e o cabelo dava força para ele, e aí a Dalila, aquela traidora, ela vai lá e corta o cabelo do Sansão, ele perde toda a força, aí cegam ele, enfim. São os juízes. Os juízes eram líderes espirituais, líderes jurídicos, líderes religiosos. Eles eram pessoas muito importantes. Só que o povo queria o quê? Queria um rei. E Deus falou assim, tá bom, já que vocês querem rei, então, beleza, vocês não querem que eu cuide de vocês? Então vai ter um rei. E o último dos juízes, Samuel, ele vai ungir a cabeça de Saul, o primeiro rei. Só que esse rei, ele fez muita bobagem. Ele perdeu a graça de Deus quando ele começou a mexer com feitiçaria, com necromancia, né? Necromancia é adivinho dos mortos, né? Que fazem adivinhação, né? Exato. Então ele começou a mexer com isso, desobedecia a Deus, enfim, aconteceu um monte de coisa. E Deus começou a falar para ele, esse cara aqui não tá dando certo. Ele não está dando certo. Então o que a gente vai fazer? Bom, eu vou ungir uma outra pessoa. Essa pessoa vai ser, ele escolheu dentre os filhos de Jessé e escolheu um menorzinho, mais fraquinho de todos. Adivinha o nome dele? Davi. Olha só o Davi aparecendo aí. Vocês conhecem a história de Davi? Olha que beleza. Então Davi, vou passar rápido aqui. Davi, ele lutou com quem, hein? Golias. Então os filisteus, eles estavam, num certo momento, eles estavam cercando o povo hebreu. Só que eles falaram, para não ter um assassinato de ambos os lados aqui, vamos fazer o seguinte, escolhe um do teu lado, eu escolho um do meu lado, e a gente luta, quem ganhar, o outro enfia o rabinho no meio das pernas e vai. Bom, escolheram Golias. Imagina o Golias como é que era, né? O cara é enorme, grande, mais alto que o Esaú, viu? Ele era grande mesmo. E ninguém queria lutar com ele porque sabia que ia perder. Bom, chegou um Davizinho lá, né? O nome dele era Davizinho. E aí, o que aconteceu? E aí o Davizinho chegou lá e falou assim, eu luto com eles, vocês são tudo um bando medroso aí, e eu luto com o Golias. Ele tentaram preparar ele falou, não quero nada disso, eu quero uma funda só. Pegou a funda dele, funda é uma... esqueci o nome. É como se fosse uma estilingue. Oi? Molhadeira, isso? Boleadeira, isso. Aquele negócio que você põe uma pedrinha lá, você gira e é para afugentar os animais que ele era pastor. Então aquilo lá era a arma dele para afugentar os animais que iam atrás das ovelhas dele. Bom, ele escolheu 5 pedras, escolheu lá, falou, essa daqui. Quando o Golias olhou que era ele que ia brigar, falou assim, esse daqui vai ser moleza. Tirou o equipamento, falou assim, vamos acabar com ele em 2 palitos. Bom, Davizinho foi lá, pegou as pedras e jogou e atingiu a cabeça dele, no meio da testa, cravou a pedra no meio da testa do Golias. O Golias caiu morto já. E aí ele vai até o Golias e degola a cabeça dele e mostra ele é o grande vencedor. Certo? Essa é o começo da história de Davi. Davi, os filisteus vão embora, né, fugindo, e Davi, ele começa a ganhar muita fama, porque todas as batalhas que ele participa, ele vai ganhando. E aí o padre Anderson, na semana passada e a semana retrasada, ele estava falando justamente disso, né? Que Davi, o povo cantava assim, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Vocês lembram disso aí que o padre falou? Exatamente isso.
Saul começou a olhar aqui e falou, meu Deus do céu, caramba, que esse cara? Eu estou com raiva dele, coisa que só acontecia naquela época, mas aqui agora não acontece, esse ciúme todo não acontece. Só sei de uma coisa, ele começou a perseguir o Davi, e o Davi só queria o bem dele. Foi uma perseguição implacável. E Davi não fez nada contra ele, nada. Ele ficou esperando, pacientemente, fugindo e esperando, até que teve uma luta, Saul se suicida, ele morre, e Davi é aclamado como o rei de Israel, ele é o segundo rei. E ele teve um reinado muito bom, o melhor reinado de todos, onde a expansão de Israel foi o mais longe possível, né? Só que ele cometeu um erro muito grave. Ele estava lá no palácio dele, e ele olha uma mulher bonita, mas ela estava nua, estava pelada e estava se banhando. Ele olhou, desejou a mulher. E essa mulher, ela tinha um marido, e ele vira e fala assim para os seus guardas, né? Traz essa mulher aí. E ele deita com a mulher. Olha só. E dessa mulher tem um filho. Putz, aí ferrou tudo, né? Bom, ele descobriu que a mulher estava grávida. Também só acontecia naquela época. Hoje em dia isso não acontece, tá? Ele descobriu que essa mulher estava grávida e ele não sabia o que fazer. Bom, vamos pegar o cara, né, o marido, e vamos botar ele na linha de frente, para ele morrer mais rápido, né? Pelo menos eu me livro aí do meu pecado. E ele fez isso. O nome do rapaz era Urias, ele botou na frente e ele foi morto. Olha só o tamanho do pecado desse pobre desgramento, né? Porque ele, além de ter traído, além de ter cobiçado a mulher do próximo, além disso, ele ainda bota o outro para morrer. Pelo amor de Deus. Estava muito difícil a situação. Deus ficou pistola com ele. Falou, olha, você está lascado na minha mão. Ele pede perdão a Deus e Deus perdoa, porque Deus perdoa. Só que a consequência do pecado dele, ele vai ter que arcar. Foi o salmo da missa de ontem. Olha isso. O perdão de Deus foi o salmo da missa de ontem. Legal, não sabia. E aí o que acontece? Na missa ontem, né? Não, pior que eu. Não, Faltou na missa. pior que. Ontem foi quarta-feira de cinzas, eu estava assim na missa, Monas. Bom, tô ficando doido aqui, né? Mas vamos lá, vamos correr aqui, que ainda tem um tempo. Vocês estão gostando da história, sim ou não? Sim. Ah, que beleza. Eu saí do celular. Ah, Só de olho. então vamos lá. Então o que acontece? Acontece que a consequência desse pecado de Davi era o quê? Era que ele não ia deixar, nunca ia ficar em paz, ele sempre ia ter uma briga, e ele não ia conseguir montar, né, construir o templo de Jerusalém, que era tão querido, para colocar a Arca da Aliança. Ele não conseguiu fazer. Quem fez isso posteriormente foi o filho dele, Salomão, outro grande rei, um rei muito sábio, né? E ele sim construiu o templo de Jerusalém, onde a arca da aliança, que era onde se colocavam as tábuas dos 10 mandamentos, um cajado do Moisés, e colocava também o maná, né? Vocês assistiram Indiana Jones? Vocês lembram a arca perdida, não é? Falam dessa história. Eles encontraram a arca da aliança novamente, né? Enfim, aí, vamos passar um pouquinho mais para frente? Olhando o tempo aqui de novo, ó. Então, olha só o que a gente rodou. A gente estava em Josué 1200, os Juízes 1200, Saul passou mais 200 anos, Davi, ano 1000 a.C., Salomão, ano 900 a.C., e finalmente temos uma divisão dos dois reinos. Essa divisão, depois que Salomão morre, o reino de Israel, que era um só, ele é dividido em Jeroboão e Roboão. Roboão era filho do Salomão, e ele herdou a parte, porque ele acabou fazendo um monte de besteira e acabou dividindo esse reino. Jeroboão era um soldado, e aí eles acabaram dividindo esse reino. E Roboão, ele fica com o reino do sul, que era Judá, era da tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficou com
com Jeroboão. Só que, adivinha onde ficou o templo de Jerusalém? Ficou no sul. Se ficou no sul, e não é que tem igreja que você encontra, templo de Jerusalém é só um. O judeu só tem um templo, não tem várias casas de Deus, só tem um templo para fazer sacrifício. E aí o que acontece? Ficou lá, em Jerusalém, ficou no reino do sul. Então, Jeroboão falou o quê? Bom, já que ficou lá no outro reino, vamos fazer o seguinte, vamos construir um outro templo aqui, vamos oferecer e vamos colocar também ídolos. E colocou um monte de ídolo, bezerro de ouro, um monte de bobagem. E aí Deus ficou feliz com isso, né? Você acha que Deus ficou feliz, sim ou não? Claro que não, ele ficou uma pistola também. E aí, por isso que hoje tem uma briga muito, hoje, né? No Novo Testamento vai ter uma briga muito grande entre os samaritanos, que ficam aqui, ó, Samaria, e os judeus. Aí sim, a gente está falando de judeu da tribo de Judá, do reino do sul. Então os judeus que estão aqui embaixo. Entenderam o porquê da briga? E outra, teve também, teve o cativeiro da Babilônia, mas antes do cativeiro da Babilônia a gente teve também os assírios que invadiram o reino do norte. Eles invadiram o reino do norte por causa desse pecado grande aí do Jeroboão, que encharcou de ídolo, encharcou de bobagem aí a religião judaica, né? E aí, nisso daí, Deus pune com a invasão dos assírios. E logo depois, mas os assírios eram até tranquilos, não era um grande problema não. O problema estava aqui, ó, os babilônicos. A tropa de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, esses aí eram terríveis, porque eles levaram cativo todos os judeus do pessoal do sul, outros saíram, foram para o Egito, outros ficaram, mas sem nada, assim, ficaram no meio de um destroço todo, e a outra parte foi para a Babilônia. Passou 50 anos fora, e eles acabam perdendo muito dos costumes que eles tinham. E esses judeus, que eles, depois do cativeiro da Babilônia, o Império Babilônico, depois ele é conquistado pelo reino persa. E o reino persa deixa eles voltarem 50 anos depois para o reino para Jerusalém. E encontraram o templo todo zoado lá, né? Tudo roubado, quebrado e tudo mais. Bom, linha do tempo aqui, vamos dar uma olhada. Divisão dos reinos, né? Foi no ano de 900, domínio dos assírios em 722, os babilônicos 587, domínio persa 538, tá aí os 50 anos. E aí, antes daqui, depois dos persas vieram os gregos, os helênicos, eles tomam a cidade, eles tomam o reino, né? E eles vivem durante bastante tempo, influenciam muito, por isso que a Bíblia é escrita no Testamento é escrita em que língua? Não. O Novo Testamento é grego. É grego justamente por causa dessa influência dos gregos, certo? Então, o Novo Testamento ele é escrito em grego. O grego naquela época é que nem o inglês aqui, é a língua universal. Então todo mundo falava, porque o império era enorme. E aí chega finalmente os romanos, em 64 a.C., onde aí sim a gente tem as divisões, a Galileia, onde... Quem era da Galileia, vocês lembram? Quem era da Galileia? Jesus, de Nazaré, aqui ó, Nazaré. O pessoal da Samaria, que tinha uma treta ferrada com a Judéia, olha isso. Então esse daqui é o mapa, isso aqui que estava acontecendo. Bom, linha do tempo, aí a gente tem tudo na cabeça. Falamos aí de 1800 anos até o ano 0, onde Cristo nasceu. Olha que maravilha. E aí, quando Cristo nasce, aí a gente sabe que é a partir da próxima aula, hein? Agora o filé mignon começa. Vocês estavam achando que era moleza? Agora o filé mignon começa. Vocês gostaram por enquanto? Sim! Deu para concatenar aí as ideias?